E o pior dia possível para ficar doente e não ter voz é justamente quando a gente precisa falar demais, quando a gente tem muito o que conversar aqui no canal. Bora trocar uma ideia aí sobre Juventude 2, Corinthians 0. Eu nem diria que conseguiu decepcionar a torcida, porque qualquer um que caiu naquela falácia, naquela lábia, naquele monte de mentira, naquele maravilhoso mundo de Alice de acabou a farra, o Corinthians agora vai brigar por título, qualquer um realmente estava desconectado completamente da realidade. Também de antemão eu peço desculpas aqui, né? Realmente minha voz não consegue ser melhor que isso. Tô tomando alguns remédios aí para ver se melhora e vamos tentar trocar uma ideia a respeito disso aí que aconteceu. O Cássio, que vai ser o nosso primeiro e na verdade vai ser a espinha dorsal do nosso vídeo aqui, o Cássio vai sim conseguir a proeza de atingir o mérito de todos os grandes ídolos na história do Corinthians, que é sair escorraçado do clube, sair com os caras chutando porta de carro, como foi com o Edilson, como foi com o Tevez, como foi com o Marcelinho, como foi com todo mundo que realmente tinha um grande prestígio e tem ainda, né, na história do Corinthians. Até isso o Cássio tá chegando lá com a sua prepotência, com a sua arrogância, com a sua mania de grandeza e soberba de todas as vezes que vai se pronunciar, sempre é o mundo todo que está errado, menos o Cássio. Hoje a derrota vai ali 99,9% nas costas dele e você vai entender aí por que eu não coloquei o 100%, porque temos outros culpados ali que a gente também não pode abrir mão. Uma das coisas que eu sempre falei aqui no canal e sempre tive orgulho dessa postura aqui é que realmente o ciclo do Cássio estava acabando. Eu não sou do time aí que escurraça o cara de qualquer jeito, que tira o cara pra lixo aí, porque eu tenho certeza que quando o Carlos Miguel entrar, se o Carlos Miguel entrar e fizer meia dúzia de jogo mais ou menos, já estão pedindo o Cássio de volta. Então eu tento achar alguma coisa mais ponderada, mas há muito tempo aqui no canal eu já falo que é o momento do Carlos Miguel, que vem implorando para ter uma oportunidade. Nos resta saber aí se a gente vai ter um treinador com o mínimo de decência possível, com o mínimo de peito possível, com o mínimo de rola grossa possível para chegar e colocar o Cássio no banco. E já adianto que não vai ser uma missão fácil até pro Carlos Miguel assumir uma titularidade aí. Hoje o Cássio falhou nos 2 gols, falhou num chute mediano de média distância de um jogador mediano com média força, que um goleiro mediano pegaria, e ele simplesmente não conseguiu alcançar, ele saiu atrasado na bola. E o segundo lance, logo em seguida da falha desse primeiro aí, ele já começa a errar o de sempre, né? Saída de bola grotesca e tal, se perde completamente no subconsciente dele, ou talvez até no consciente dele, ele sabe o tanto que ele errou, aí ele perde a cabeça, um goleiro com 300 anos de experiência, que uma das grandes coisas que ele bate no peito, se perde completamente e erra um passe na saída de bola, que sempre foi grotesca do Cássio aí, né? Então a gente não pode isentar esse tipo de coisa. Eu sei que a introdução aqui ficou um pouquinho mais longa do que o normal e tal, eu também não tô bem nem da cabeça e nem fisicamente aí, né? É importante que você deixa o like aqui embaixo, tá bom? Porque independente do jogo ter sido uma merda, quando você deixa o like, você mostra pro YouTube que é um canal legal e o YouTube vai lá e recomenda para mais pessoas. E também se inscreva caso não esteja inscrito ou inscrita aí, vai ser muito bem-vindo. Ativa o sininho, quem tem condição de fortalecer com o Valeu, a gente sempre faz questão de agradecer aqui também demais. O Valeu é um coraçãozinho que tem aí embaixo que você consegue contribuir financeiramente com o canal pra gente realmente continuar existindo, tá? Não é nada que vai ser lucrativo, não, é mais para manter as contas aqui em dia, né? Então, de fato, né, vamos ficar bastante tempo no Cássio, mas antes da gente pegar e esmiuçar bastante, vamos lembrar de uma coisa. Minutos antes do Cássio cometer a primeira falha no jogo, o nosso centroavante, Yuri Alberto, que recebe na casa de R$ 1 milhão e meio por mês, que veio a peso de ouro com muita gente batendo palma, esse cara, ele errou mais uma vez e foi incompetente mais uma vez em algo que é a função dele e que ele tem a responsabilidade e ganha muito bem pra isso ali na frente. Teve mais uma oportunidade, o cara simplesmente é grosseiro, não serve pra vestir a camisa do Corinthians. E se mesmo assim você ainda se prende ao sorrisinho da Capricho, ao tanto que ele é bonitinho, ao quanto que ele desliza, os golzinhos que ele faz aí e tal,
Pense numa coisa, tá? Imagine que o Corinthians tá num jogo importante aí, perdendo de 1-0 e o empate é nosso. Você, do fundo do seu coração, você consegue pensar assim, ó, pô, é só confiar no Yuri Alberto ali que 2 bolinhas que chegar, uma ele vai guardar, porque ele é centroavante mesmo. Sabe por que você vai responder não? Porque ele não é um centroavante confiável. Ele é um cara que tem muita vontade, eu não acho que ele faz corpo mole e tal, eu só acho ele fraco, acho ele grosso, acho que ele teve momentos na carreira dele, momentos no Inter, momentos no Santos, momentos lá no Zenit, e por esses fragmentos, esses momentos da carreira ele veio para ser solução que ele nunca foi, não é e nunca será. Então, a gente não pode isentar, por mais que a gente vai dar pedrada forte hoje no caso aqui, a gente não pode isentar que 1 minuto antes o Yuri Alberto simplesmente deixou de abrir o placar e isso faz muita falta. Como faria também no jogo contra o Nacional, quando a gente estava ganhando de 1-0, e o Yuri Alberto errou 2 gols dentro da área, feitos também, só que ali o Nacional não teve força para fazer um golzinho, empatar a partida, senão já teria encaminhado a nossa eliminação na Sul-Americana também por conta deste inútil, desse saco de lixo que a gente tem ali na frente. E aí a gente olha para o banco de reservas e quem que é o substituto imediato do Yuri Alberto, o famoso bom reserva, que muita gente bate palma quando eu rechaço esse tipo de comentário aí. Pedro Raul, que lá no México tinha menos gol que o Thiago Volpe, goleiro, que no Vasco foi uma catástrofe, todo vascaíno na hora que escuta o nome do Pedro Raul quer morrer. E aí ele tava lá vivendo de Goiás ainda e o Corinthians trouxe o contrato de 5 anos, 25 milhões pra mais ali pro cara ser solução de alguma coisa aqui, segundo o nosso presidente incompetente, trazer ali com avaliações do Cifute, o Centro de Inteligência de Futebol. Se esse é o Centro de Inteligência de Futebol, que traz Pedro Raul, Mateuzinho, que renova com o Maicon, que acha uma boa renovar com Paulinho, etc. Mano, esse centro tem que chamar Centro de Burrice de Futebol e não Centro de Inteligência aí. Então a gente não pode isentar o Yuri Alberto, este pedaço de nada que a gente tem no ataque aí, da derrota de hoje também. O Wesley é o único aqui que eu vou abraçar a ideia de vocês aí, que eu vou tentar passar pano. Hoje foi mais uma partida ruim do Wesley, né? Teve lampejos ali, né? Uma finalização, uma coisinha, é muito pouco ainda pro que a gente espera de um cara que é o nosso ponto extremo, que dá velocidade, mas eu sempre considero ali o processo de maturação. Se fosse num time montado já, o Wesley estaria rendendo muito mais se ele tivesse sido encaixado no ataque do Flamengo, no ataque do Palmeiras e tal, mas ele pega, desde quando subiu pro time profissional, pega um time todo mal montado, desequilibrado, mal treinado e tal, a gente não tem nada de bola parada e fica ali tentando, aí peca por muitas decisões, é novo ainda, então é por isso que eu dou realmente aí uma passada de pano pro Wesley, mas não deixo de falar quando ele jogou mal. Do outro lado a gente tem o Romero, que aí já é o oposto, que aí é óbvio que eventualmente contra um Londrina, contra um Nacional do Paraguai, contra algumas coisas assim, o cara vai lá e crava algum gol. Hoje foi mais uma partida, de cada 10 partidas do Romero, infelizmente, 8 são uma bosta. Então não dá, né, cara? Não dá pra gente mais uma vez, igual no ano passado. O Romero já veio, falei pra vocês que tinha sido um erro, 95% da temporada 2023 foi uma porcaria, e aí ele fez bons jogos no final da temporada, foi o suficiente pra aparecer o fã-clube. Mais uma vez esse ano, o Romero faz a maioria das partidas fracas, abaixo, não conseguindo oferecer nada tecnicamente, nem digo taticamente, porque taticamente ele acaba entregando mesmo, até por isso que ele tem um certo prestígio nesse sentido, mas é muito pouco. Essa que é a verdade, é muito pouco. A gente tenta tentar jogar pra cima quando faz alguma coisa, mas acaba sendo difícil. Foi muito solicitado durante a semana aí por grande parte da fiel torcida que jogasse Igor Coronado e Rodrigo Garro juntos, né? E não fosse um substituindo o outro. Quais são os prós e contras de ter os dois juntos no time? Os dois juntos no time a gente viu hoje que consegue criar mais, né? Que eles conseguem tabelar mais, que eles conseguem puxar a marcação pro outro e eventualmente conseguir mais espaços. Só que para isso a gente precisa ter um time minimamente encaixado para que a gente consiga ter mais posse de bola e não sofra na parte defensiva, porque a partir do momento que você tem o Garro e o Coronado, você abre mão de ter um segundo cara para poder recompactar junto com o Ranielli e deixa o Ranielli sobrecarregado. E mais uma vez,
eu estava certo, quem assistiu o nosso pré-jogo aqui no canal sabe que eu falei, ó, hoje tem muita chance de ser uma das piores partidas do Ranieri. Falei isso no nosso pré-jogo e foi de fato uma das piores partidas do Ranieri. Por quê? Coincidência? Não, porque ele acaba ficando de fato sobrecarregado nisso aí. Não sei se você vai interpretar aí como passar pano para o Ranieri, mas de fato hoje ele ficou sobrecarregado mais uma vez por conta da escalação. Se a gente não consegue ficar com a bola no pé, não adianta colocar só caras que tendem a oferecer mais tecnicamente do que na parte de contenção. Essa é a minha ressalva. Mas eu tentaria jogar com Garro e com Coronado, porque a gente precisa conseguir agredir. Campeonato Brasileiro, a gente conquistou até o momento 1 ponto de 6 disputado. Isso dá menos de 15%, se eu não me engano, por volta de 15% de aproveitamento. 15% de aproveitamento é aproveitamento de time rebaixado, não é que briga pra não cair, de time rebaixado. E quando eu falei aqui no canal que as minhas expectativas eram de meio de tabela, ainda apanhei de um monte de gente falando que eu não era corintiano, que eu não entendia o que era o Corinthians, que o peso da camisa era muito grande. Se as pessoas não pararem de se prender a algo que é ilógico, e a gente nem precisa ignorar a história do Corinthians, eu faço questão de diariamente aqui exaltar a história do Corinthians, exaltar o corintianismo e a ideia como um todo, mas é preciso separar isso da realidade. A nossa realidade é uma realidade sombria no momento. E aí a gente vai para as nossas laterais. O Hugo hoje não fez uma partida ruim na minha visão. Fez uma partida mediana e é o máximo dele. O Fagner não fez uma partida ruim, mas fez uma partida mediana, que para mim é o máximo do Fagner, apesar dele entregar um pouquinho mais ofensivamente. A dupla de zaga, o Gustavo Henrique é mediano e fraco, o Félix Torres fez uma partida ok e tal, mas tudo que eu tô falando ok é ok pra baixo, assim. E aí a gente chega no Cássio. Mais uma vez, né, que foi a introdução do vídeo, né, eu acabei indo do ataque pra trás. O Cássio foi responsável pela derrota. Tomar o gol que tomou de um jogador mediano, com um chute mediano, de média força, de média distância, que um goleiro médio pegaria, ele não pode fazer isso aí. Não pode deixar se abalar também da forma que deixou se abalar, psicologicamente, influenciando nas jogadas futuras, inclusive na segunda, que aí foi sim cravar a última estaca no peito do Corinthians. Hoje, o Carlos Miguel precisa ser titular do Corinthians, independente da maneira como você for abordar o assunto. Você pode abordar de maneira mais agressiva e colocar assim, pô, o Cássio tem que ser escorraçado do Corinthians, frangácio, ou sei lá, qualquer coisa que vocês gostam de chamar aí. Pra mim o Cássio hoje ele é reserva do Corinthians, e aí uma vez que o Carlos Miguel se consolide, você vai dando cada vez menos espaço para o Cássio, para ele conseguir chegar no final do ano encerrando talvez a sua carreira, ou se ele for renovar, que ele encerre a carreira sendo reserva do time do Corinthians, porque é injusto com a torcida, é injusto com o clube, é injusto com o Carlos Miguel, é injusto com todo mundo. E nem com o Cássio, né? Se a gente for pensar assim, pô, a única coisa que ele tá pensando é nos números, ele vai dar entrevistinha aí e na entrevista fica carteirando todo mundo, falando que o preço que ele paga de ter feito grandes defesas. Ninguém tá pagando a história dele, ninguém nunca fez isso. Eu só não fica pagando pedágio aqui sempre, toda vez que tem que falar uma crítica ao Cássio, ficar lembrando da história toda dele lá, mas ninguém nunca faz isso, muito pelo contrário. Hoje, na hora que ele falhou nos 2 gols, os comentaristas todos cheios de não me toque. Mas aí é um cara que tem muito crédito e tal. Aí tem que. Porra, sabe? Sempre com dosinha de fazer uma crítica e tal. E uma crítica com respeito. Os caras não têm peito pra fazer isso porque tem medo. Porque na hora que for encontrar o cara numa zona mista, ali numa entrevista, acaba se perdendo também nessa situação aí, cara. O Cássio precisa ir pro banco. Não vai ser o Antônio Oliveira que vai colocar. Não vai ser. O treinador precisa ser pica grossa. Precisa ter peito pra colocar no banco. E não vai acontecer. E aí, a gente precisa lembrar do jogo de estreia, né, contra o Atlético Mineiro. A gente conquistou 1 ponto por causa do Cássio no jogo contra o Atlético Mineiro, que ele fez aquela grande defesa também. Mas até quando vai ser assim? A gente faz uma grande defesa, a bola vai, tal, de repente ele não consegue sobressair, oscilando desse jeito, sendo que a gente tem um goleiro mais constante no banco de reservas. Isso é uma discussão que a gente precisa fazer, precisa levantar a voz por isso aí, porque se depender de Meu Timão, dos portais principais aí, o Cássio vai ser eternamente, até ele não conseguir mais levantar o braço no gol, até ele ter batido todos os recordes e não ter mais condição. E a hora que ele sair, a gente não vai ter um goleiro e vai ficar sofrendo aí como o São Paulo sofreu durante anos, né, uma década praticamente. O Palmeiras também sofreu um pouquinho menos.
É quando o Marcos acabou aposentando, tá? Vamos para as notas aqui, notas deprimentes aí. Desculpa o tempo todo que eu falei aí, mas não tem muito pra onde ir não, tá? Cássio, nota zero. Pra mim, pior jogador da partida. Fez até duas boas defesas ali, mas ele comprometeu demais pra eu dar qualquer coisa acima de zero pra ele aqui. Pior jogador da partida, nota zero. Fagner, nota 2,5. Félix, nota 3. Gustavo Henrique, nota 2,5. Hugo, nota 3. Você percebe que a nossa linha de defesa, a nota máxima foi 3 contra o poderosíssimo Juventude. O que esperar dos próximos jogos que a gente joga contra o Red Bull Bragantino e que a gente joga contra o Fluminense? Ou melhor, a gente tem 2 jogos fora de casa agora, o próprio Red Bull Bragantino e depois contra o Argentino Júnior fora de casa, jogo importante nas Copas, na Copa Sul-Americana. Raniel, nota 1, uma partida melancólica do Raniel, e eu tinha dado esse papo na nossa live hoje mais cedo, que vale muito a pena você acompanhar aí. Eu falei, ó, tem uma grande chance, para não ser engenheiro de obra pronta agora, né? Tem uma grande chance do Raniel fazer ou uma das piores partidas da vida dele aí, ou uma das melhores, porque ele vai ter que correr por 3 ali no meio, e foi o que aconteceu, nota 1. Entrou no lugar dele o Fausto Vera. A nossa esperança é o Fausto Vera. A nossa esperança é Maicon, que aí sentiu a coxa e de repente entrou o Paulinho. Maicon que entrou e depois teve que sair mais uma vez. Rodrigo Garro, então Raniel nota 1, Fausto Vera nota 1,5. Rodrigo Garro e Igor Coronado pra mim foram os melhores jogadores da partida, nota 3,5. Os nossos melhores jogadores da partida foram nota 3,5. Qualquer coisa que dê acima disso, o Coronado tentou buscar, tentar forçar uma barra para colocar uma nota mais alta aí. Igor Coronado e o Rodrigo Garro, que ao meu ver, eu tentaria jogar mais vezes com isso, mas muito longe de qualquer formato ideal. Wesley, nota 1,5, partida péssima do Wesley. Romero, nota 1, partida péssima do Romero, e agora não acha um jornalista que paga pau pro cara pra poder aparecer. Não brota uma pessoa aqui pra poder falar, realmente, cara, o Romero é fraco, né, mano? É fraco. Essa que é a grande realidade. Yuri Alberto, nota 0 também. Mesma nota do Cássio, mas vou dar o pior da partida pro Cássio. Mas menção honrosa aí para o sorriso da Capricho, Yuri Alberto. Pedro Raul eu já falei, né, cara? Ele é assim, é o atestado de incompetência da nossa atual diretoria. Mosquito, nota 1 também, quando a nossa... tá cheio de proposta pro Mosquito, sempre aparece. Atlético Paranaense quer, Internacional quer. Porra, entrega, mano, entrega. O que você tá segurando o Mosquito? Mosquito é solução pra quê no time do Corinthians? Maicon, então, entrou nota 1,5, né? O nosso pizzaiolo, né, que recebe a bola a ponto fazendo assim, né? E aí entrou o Paulinho. Nossa, meu Deus do céu. E é isso aí, eu acho que falei o nome de todo mundo aqui, tá? Falamos Antônio Oliveira, não vou dar nem nota. Não vou dar nem nota aí, porque ele tentou fazer algumas coisas, mas é muito pouco, né? Você não entrega nada taticamente aí, né? Você não entrega nada de ideias de jogo e tá sofrendo contra o Juventude. O Juventude é um dos potenciais times que vai ficar na parte de baixo aí. E aí é isso, empatamos em casa contra o Atlético Mineiro, que estava com um a menos um tempo inteiro, e agora perdemos fora de casa, perdemos 5 pontos dos 6 disputados. Comenta aqui embaixo o que você achou da partida aí, vai ser interessante ler o seu ponto de vista. Deixa o seu like, se inscreva no canal, e quem tem condição de fortalecer através do Superchat aí, Superchat não, né, que aqui é o valeu, né, é o coraçãozinho aí, vai ser muito importante também pra gente continuar existindo. Peço desculpas aí mais uma vez pela voz, eu tô zoado mesmo, pra mim é muito difícil, né, pô, é um jogo... Eu falaria muito mais, eu acho, destrincharia muito melhor se não tivesse com dor no corpo inteiro aí, também com a voz zoada, tá? Muito obrigado, até a próxima. Vai Corinthians e contra rival é poucas ideias. Tamo junto. É nóis.